Os sinais de uma grave enfermidade espiritual estão diante de nós. O que acontece quando igrejas perdem a sua essência e abraçam o mundanismo? Há um caminho de cura, mas será que estamos dispostos a percorrê-lo? Para nos conduzir à meditação sobre este assunto, eu trago hoje a você um texto do Teomídia Blog, feito pelo professor, escritor e pastor João Eduardo Cruz, que tem como título A Enfermidade da Igreja Contemporânea. Creio que testemunhamos, nestes últimos dias, a enfermidade de grande parte da igreja brasileira contemporânea. Um aspecto dessa enfermidade consiste em comunidades que se reúnem regularmente, mas não refletem o que Cristo nos deixou como legado, que é ser uma agência do reino de Deus neste mundo. Outro aspecto é o sincretismo religioso, que vem acompanhado de aspirações mundanas, materialistas e ideológicas, que invadiram os ambientes da fé cristã no nosso país. Já o básico e essencial é deixado de lado, o que resulta em algo que parece com uma igreja na sua forma, mas que carece da essência da igreja. Essa situação lembra a igreja de Colossos, a qual Paulo escreveu por volta do ano 60 depois de Cristo. Embora Paulo não tenha fundado aquela comunidade, ela surgiu por meio de Epáfras, que conheceu o evangelho, este sim, através do apóstolo Paulo, lá em Antioquia. Os colossenses, inicialmente, receberam a mensagem com grande alegria, conforme lemos nessa carta. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Colossenses, capítulo 1, versos 3 e 4. Contudo, essa igreja em formação logo enfrentou problemas. Ela foi acometida de ataques de crenças, assim como o gnosticismo, que afirmava ser impossível acessar a Deus e pregava uma elevação espiritual alcançada apenas pelo intelecto. Além disso, os judeus recém-convertidos insistiam em manter as práticas judaicas que Jesus Cristo aboliu. A carta de Paulo aos Colossenses buscava corrigir essas distorções doutrinárias, orientando-os a permanecerem fundamentados em Cristo, o único alicerce verdadeiro. Assim como os colossenses, muitas igrejas brasileiras receberiam um grande benefício ao estudar e aplicar os ensinamentos dessa carta, reafirmando a sua essência no Evangelho de Cristo e afastando as influências externas que comprometem a sua integridade. Ainda sobre a saúde espiritual da igreja brasileira, precisamos nos deter também sobre aquelas que não se renderam ao mundanismo, não aderiram aos discursos motivacionais de uma teologia coach ou da teologia da prosperidade, nem mesmo se tornaram um clube social. Mas Jesus diria a essas igrejas da mesma forma que se referiu àquelas igrejas do livro de Apocalipse. Ele disse: tenho algo contra ti. No final da preciosa epístola aos Colossenses, Paulo conclui falando dos fundamentos que a igreja deve manter, além da pura doutrina e do fundamento em Jesus Cristo. É nesses aspectos que algumas de nossas igrejas, ditas sadias, têm se mostrado, na realidade, enfermas.
Algumas de nossas igrejas têm se esquecido de 3 aspectos que são fundamentais para que haja a devida saúde espiritual no corpo de Cristo. O apóstolo Paulo as enumera e nos insta a buscá-las e mantê-las. A primeira delas é a oração. E ele adverte: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Colossenses 4:2. A oração sustenta a igreja, assim como respirar mantém o corpo vivo. Sem oração, a igreja perde a sua vitalidade espiritual, mesmo mantendo as suas programações, estrutura, como vemos no livro de Apocalipse, sobre a igreja de Sardes, que diz assim: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Apocalipse 3, versículo 1, segunda parte. Uma igreja que não ora demonstra arrogância, agindo como se não precisasse de Deus. Ainda que bem organizada, disciplinada, sem oração, tudo colapsa. Joel Bick afirma que mundanismo é toda ação feita sem Deus e contra Deus. Quando negligenciamos a oração, removemos Deus do centro. Algo profundamente prejudicial para a igreja, que depende do seu verdadeiro e único Senhor. O apóstolo Paulo enfatiza a intercessão coletiva da igreja como corpo de Cristo quando fala sobre a oração. Na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo ensina a igreja a orar com ações de graças, pedindo o seu fortalecimento contínuo e a expansão do reino. Vamos ler esse trecho. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Isso está em Colossenses, capítulo 4, dos versículos 2 até o 4. Quantas vezes as suas orações incluem pedidos por sua igreja local ou pelas igrejas ao redor do país? Isso reflete o quanto você ama a igreja de Cristo. Deus deseja abençoar a igreja e escolheu a oração como instrumento para sustentá-la. Por que negligenciar algo que Ele próprio nos ordena fazer? A igreja que ora experimenta mais da presença de Deus, desenvolvendo reverência, maior percepção de sua santidade e bondade, além de profunda consciência do pecado. Esse processo leva a igreja a expressar gratidão e a compreender melhor a misericórdia, a graça e o amor divinos. Em resumo, a vida de oração define a vitalidade espiritual de cada crente e da igreja como um todo. Já o segundo aspecto, sobre o qual o apóstolo Paulo adverte a igreja a praticar, é o testemunho. E olha o que ele ensina. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Colossenses capítulo 4, versos 5 e 6. Como representante do Evangelho, o nosso proceder para com os incrédulos deve ser sábio e cortês. Nós não somos juízes do mundo, mas somos proclamadores da palavra que produz salvação. Alguém pode alegar que a palavra sempre fere o pecador, de certa forma, quando ela é proclamada. Mas a palavra o fere pelo que denuncia, não por causa da acidez do proclamador. É possível dizer que alguém está perdido e isso ser feito com misericórdia. Um antigo pastor dizia que se você prega sobre o inferno sem lágrimas nos olhos, ainda não entendeu a mensagem que você mesmo proclama.
quando criamos uma antipatia por parte do mundo, que não está relacionada ao que cremos, mas a como nós nos comportamos e nos pronunciamos, não podemos dizer que a igreja está sendo perseguida. Nós é que estamos carecendo de sabedoria. O terceiro aspecto enumerado pelo apóstolo Paulo é a comunhão. Ele escreve assim: Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Isso está em Colossenses 4:7. E também escreve: Jesus, chamado justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Colossenses 4, versículo 11. Nesse texto, o apóstolo Paulo cita os nomes de seus companheiros de jornada e deixa claro que esses irmãos lhe traziam ânimo. Essa característica dos companheiros de Paulo revela como o Espírito Santo atua diretamente nos membros da igreja. Ele os torna consoladores. Mas por que a igreja tem tantos conflitos interpessoais? Entendemos que esses conflitos ocorrem porque seus membros não estão cheios do Espírito. Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina a respeito desse assunto. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Efésios capítulo 5, dos versos 18 até o 21. Veja que Paulo nomeia seus amigos com 2 adjetivos: fiéis e justos. Estas são pessoas comprometidas com a vontade de Deus. E agora, cabe uma pergunta: qual deve ser o nosso papel diante da enfermidade da igreja? Em primeiro lugar, ore por sua igreja. Em segundo lugar, peça a Deus sabedoria e temperança para lidar com os que estão fora da igreja de Cristo. E, finalmente, em terceiro lugar, se você tiver divergências com algum irmão, peça a Deus que o encha mais do seu espírito. Este foi mais um post do Teomídia Blog e é óbvio que a cura da sua igreja não acaba aqui, não é? Eu vou testar agora mesmo a sua temperança, te desafiando a ler ou ouvir o texto Os jovens precisam sair do controle da música na igreja. Você não imagina o porquê escrevemos sobre isso, certo? Agora, para os jovens não ficarem nervosos aí e até ensinarem algo aos mais velhos, eu convido vocês a lerem O Fruto do Espírito ou Traço de Personalidade. Porque, afinal, todos nós precisamos entender melhor qual é a natureza da nossa luta. É bem fácil conferir isso, hein? Vá lá em teomídia.blog.br ou digita na lupinha do seu streaming de música, do seu agregador de podcast. E, para ficar melhor ainda, separamos 2 dos nossos podcasts que vão aparecer aqui no final do vídeo, mas você pode procurar pelo número 183, que fala sobre a oração de Jonas com o pastor João Paulo Gouveia. E também o 8º vídeo do Vida Pura, chamado O Pecado e a Oração. Afinal, tudo o que você deseja saber sobre vida cristã e crescer na fé está aqui na Teomídia. Nos vemos na semana que vem. Deus te abençoe.